Olá, jovem, você que gosta de matemática, mais uma aula de geometria analítica. Então, nessa aula nós vamos ver as várias formas de equação de uma reta, como nós encontramos uma reta a partir de dois pontos, e também nós vamos ver retas paralelas, ok? Então, na equação da reta, nós vamos ver as condições, os nomes que essas retas vão receber e também como calcular, ok? Vamos lá. Então, começando aqui, nesse desenho aqui, nós estamos usando um software GeoGebra, um software chamado GeoGebra, um software para matemática, muito bom. E eu gostaria que você observasse logo aqui essas duas equações. Olha só, R e S. São representadas por essas duas retas. Essas retas são paralelas. Olha só que ângulo está fazendo a reta R e também a reta S. Olha só, se eu mexer nesse ângulo aqui, nesse ponto da reta R, o que está acontecendo? Ela está se tornando mais inclinada, ela está se aproximando mais de deitar sobre o eixo X, está vendo? A mesma coisa está acontecendo com a reta S, porque elas duas foram construídas paralelamente. Então, o que é uma reta paralela à outra? É uma reta que faz o mesmo ângulo com o eixo X, ok? Então, essa reta é paralela a ela, a R é paralela a S, a gente simboliza dessa forma aqui, ó. Vamos pegar aqui a caneta. A gente simboliza essas retas assim, R, no caso a gente vai escrever assim, R, paralela a S, ok? Esse é o símbolo. Eu estou trabalhando aqui com rosinha, vou mudar de cor aqui, né? Ficar uma cor mais masculina, mas nada que eu tenha a ver com masculinidade, sou feminista, tá bem? Então, pessoal, aqui nós temos uma reta R paralela à reta S. Então, a gente escreve R, duas barrinhas, e o nome da outra reta, ok? Mas, professor, se eu olhar aqui pela equação, eu descubro que uma reta é paralela a outra? Sim, basta que você olhe. Se ela está escrita nessa forma aqui, ó, nessa forma geral, a forma geral a gente escreve assim, pessoal, AX mais BY mais C igual a zero, sendo A, B e C chamado de coeficientes. O C também chamado de termo independente. Então, o A é o coeficiente do X, o B do Y e o C. Essa expressão aqui é igual a zero. Então, nós temos a equação geral de uma reta. Nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos pegar a reta S e escrever na forma geral. Como é que eu escrevo na forma geral? S, dois pontos, aí eu vou parte de X, tá vendo? Então, menos 2x, mais Y, esse zero, vou passar para cá, né? Seria mais C. Esse C é zero, então, igual a zero. Essa aqui já está na forma geral? Sim. Agora, por que essa aqui é diferente da outra? Vamos para a reta R. A reta R, vou colocar... a reta R tem um termo C, tá vendo? Então, é facinho da gente colocar. Só colocar o C antes da igualdade. Então, vai ficar menos 2x, mais 1y. Esse 1 não precisa colocar, né? Menos 1y, mais 1y, menos o 4, tá vendo? O 4 passou para a esquerda, igual a zero. Aqui eu tenho a forma geral da reta R. Aqui eu tenho a forma geral da reta S. Você está vendo que a reta S difere da reta R, porque quem é o termo C? Esse termo C aqui, pessoal, esse termo C, na realidade é C sobre o coeficiente do Y. Então, vai ser menos C sobre o B, nós encontramos onde ela corta o eixo Y. Então, essa reta aqui está na forma geral. Como é que eu faço ela na forma reduzida? Na forma reduzida, simplesmente eu isolo o Y. Como é que eu vou isolar o Y aqui? Vai ficar, a geral vai ficar assim, ó. Vamos isolar essa aqui. Vai ficar Y, ó, Y. Não vou colocar o nome dela não, tá, pessoal? Isso aqui é genérica. Y igual, vou passar esse AX para o outro lado, vai ficar menos AX, vou passar esse C para o outro lado, menos C,
Olha, esse b estava multiplicando o y, estaria aqui. Vai passar por outro lado, dividindo o outro lado da igualdade. Então, vai dividir os dois termos. Nesse caso aqui, nós vamos fazer um tracinho aqui, ó, dividido por b, e um menos c também dividido por b. Olha só, então o que nós temos aqui? Esse aqui é onde é o termo independente, é onde a reta corta o eixo y. E esse aqui é chamado de coeficiente angular da reta. Esse aqui é coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. No caso aqui, ó, a reta corta o eixo y, onde? No 4 positivo, você está vendo? Ó? Se eu isolar nessa aqui, vai ficar y, ó, isolando aqui nessa equação de R. Y igual, passa o 2x que está negativo para o outro lado, vai ficar 2x mais 4. Então, aqui eu tenho essa forma que é chamada de equação afim, equação da reta na forma afim. Por que recebe o nome de equação afim ou função afim? Só colocar um f de x aqui. É um polinômio em que o y, a imagem do ponto x, vai ser quem? Onde vai ser o coeficiente angular, multiplicando o x. Isso é a inclinação que essa reta está fazendo com isso, x. A tangente dessa inclinação, a tangente desse ângulo. E o termo c, onde ela está cortando. Beleza? Bom. Essa aqui, então, o termo C é na origem, é zero. Por isso que não apareceu aqui. Se eu isolar essa aqui, vai ficar ó, y é igual a 2x. Ok? 2 positivo. Nesse caso aqui, pessoal, o coeficiente do x, quando você coloca a equação da reta na forma reduzida, isso é, você isolou o y, você tem esse ângulo aqui, esse 2 aqui é o coeficiente angular, esse número aqui está positivo, significa que a reta é o quê? Crescente. Se você colocasse ela para o outro lado, eu não vou fazer aqui, porque se eu coloquei esse ponto aqui, a abscissa desse ponto é o zero, vai estar sempre correndo esse ponto no eixo y, para ficar mais fácil explicar paralelismo, né? Então, se eu pudesse virar para cá, ela seria decrescente, né? E aí eu teria um valor onde ela cortaria o eixo y aqui embaixo, ok? Bom, então está aqui na forma reduzida. Como é que é a forma segmentária, professor? A forma segmentária é muito fácil. Você vai pegar assim, ó, x sobre o x de um ponto escolhido. Onde? Que ponto é esse, professor? É a raiz dessa função, a raiz onde a reta corta o eixo x. Então, x do ponto x, onde ela corta o eixo x, tá certo? X raiz, pessoal. Nesse caso aqui, vou colocar da reta, um exemplo mais fácil, da reta R. Então, olha só, x de A, tá vendo? Ó? Mais y sobre y de onde ela corta o eixo y. Ó, no 4. Então, y de B. Então, essa fórmula aqui, você igual a 1. Essa fórmula aqui, você encontra a equação da reta. Vamos testar aqui embaixo, ó, num instantinho a gente fará. Vamos fazer da reta R, que está bem clara aqui, onde ela corta o eixo x e o eixo y. Então, para ver se nós chegamos a essa fórmula aqui, ok? Então, olha só, o tanto que é fácil, ó. Vou fazer na forma segmentária. Então, nós temos x, é genérico, x sobre o x, onde ela corta o eixo x, é quem? Menos 2. Então, ó, menos 2 mais y sobre, onde ela corta o eixo y? Lá no 4, no B, tá vendo? Ó? Sobre 4 é igual a 1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar isso aqui do denominador. Quem é o mínimo múltiplo comum de menos 2 e 4? Não é 4? 4 dividido pelos 2? Então, olha só, vai ficar assim, ó. Vou colocar o mínimo aqui de um lado, completo, ó. Menos 4, né? Ó. O mínimo comum aqui pode ser só o 4. Vou apagar aqui e colocar o 4, ok? Nós vamos colocar só o 4 para você ver o tanto que é fácil, ó. Isso. Volta lá. Então, vou colocar o 4 dividido por menos 1. Vou colocar aqui 4. 4 é divisível por 2, por menos 2, dá menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2x.
4 dividido por 4, 1. 1 vezes y, y. Então, mais y. Mais y. Igual a 1. Agora, eu vou passar esse 4 multiplicando do outro lado. Como é que vai ficar? Vai ficar y, vai ficar isolado. Tá vendo, pessoal? Vou isolar o y aqui. Vou multiplicar o 4 aqui primeiro e vou passar o 2x para o outro lado. Vai ficar como? Ó, vai ficar y é igual. O 4 está multiplicando lá. Esse x vai passar para o outro lado. Ele vai com sinal positivo. Então, 2x mais 4. Como nós isolamos aqui em cima, tá vendo? Ó? Então, quem é esse 2 aqui? Esse 2 é a tangente, é o coeficiente angular. Nesse caso aqui, nós poderíamos escrever y é igual a mx mais b. Tá vendo? Ó, é uma equação afim. Quem é esse m? O coeficiente angular. O que é esse coeficiente angular, professor? É a tangente que o ângulo está fazendo com o eixo x. No caso aqui, a tangente vai ser quem? Vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá vendo? Ó, se eu pegar e dividir 4 dividido... Aqui está 4 certinho? Tá. Então, que ângulo está fazendo aqui? 63 graus. Então, a tangente de 63 graus vai ser 4 dividido por 2, por menos 2, vai dar 4 dividido por 2, só o tamanho, tá, pessoal? Não é menos 2. Qual é o ΔX aqui, ó? O ΔX é quanto? 2. Aqui eu tenho o ΔY. ΔX é 0 menos 2, então 2. Quem é o ΔY? 4 menos o 0. Então, aqui eu tenho o ΔY. ΔY. Então, como é que eu calculo o coeficiente angular de uma reta? Como é que eu calculo o coeficiente angular de uma reta? Eu calculo o coeficiente angular de uma reta fazendo isso. Eu chamo esse coeficiente angular, pessoal, de m. Vamos colocar de r, mr, ó, tá vendo? Ó? mr é igual a tangente, no caso ali, pessoal, alfa. Tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Delta y, tá vendo? Delta y sobre delta x. Quem é delta y? Vamos abrir isso aqui. Delta y é y de b, tá vendo? Y de b menos o y de a. Quem é o y de a nesse caso? 0, né? O a é menos 2, 0. Sobre o ΔX, quem é o ΔX? X de B menos o X de A. Ok, vamos voltar para cá, para não cobrir minha foto ali. Então, nós temos aqui, ó, quem é o MR? MR é igual ΔY. ΔY deu quanto? ΔY deu 4. Olha só, 4 dividido por 2, não foi? Ó? Só substituindo aqui, ó. Vai ser 4 menos 0, 4. 0 menos 2, 2. Então, deu quanto? 2. Nosso coeficiente, o coeficiente angular da reta R é 2. Olha só onde é que ele está aqui. Está vendo? Ó? 2. 2 significa que é a tangente do ângulo que a reta está fazendo com o eixo X. Beleza? Ok? E aí nós colocamos que as duas retas são paralelas quando o coeficiente angular de uma, ó, a gente escreve R, primeiro, vou apagar isso aqui, R é paralela, vou escrever aqui, R é paralela a S, se e somente se, ó, se e somente se, MR igual a MS. Isso é, o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Beleza aqui, pessoal? Então, nós vimos, né, aqui as formas de equações de uma reta, né? Nós vimos a forma de equação de uma reta. Pessoal, às vezes o mouse aqui fica travado. Então, o coeficiente angular da reta, aqui tem o que é reta?
um conceito bem simples. É um conjunto de pontos que satisfaz a uma equação do primeiro grau em duas variáveis. No caso aqui, a variável x e y. Tá vendo? Elas vão variar. Os coeficientes são fixos, beleza? Então, aqui nós vimos quando que duas retas são paralelas. Quando estiver, pessoal, na forma geral, você basta olhar aqui o coeficiente do x, o coeficiente do y. Se eles mantiverem proporcionalidade, ó, o a da reta R é proporcional ao a da reta S, o b da reta R é proporcional ao b, as duas retas são paralelas. E o C, professor? Se o C mantiver a proporcionalidade, significa que as duas retas são paralelas e coincidentes. Ó, se a equação de uma for múltipla da equação da outra, esses números aqui forem múltiplos, mantiver a proporcionalidade, significa que as retas são paralelas e coincidentes. Se apenas forem o A e o B proporcionais, podem ser iguais ou proporcionais, né? E o C de uma for diferente do C da outra, significa que elas são paralelas, distintas. Fácil? Ok? Então, nós vimos isso aqui agora, nós vamos apagar isso aqui para a gente trabalhar como é que eu encontro a equação dessa reta R aqui, além da forma aqui segmentária. Qual é a equação que, se eu tiver um ponto, por exemplo, e um ângulo em que o coeficiente angular que ela está fazendo, eu encontro a equação da reta? Sim. Então, eu vou apagar tudo isso aqui que nós escrevemos para ficar mais limpo, e nós vamos fazer agora, trabalhar a equação da reta de outra forma, ok? Então, primeiro nós vamos calcular, para a gente calcular, fazer a equação de uma reta dada, no caso nós vamos trabalhar com a reta R, ok? A reta R aqui, ó. Então, ela passa no 4 e passa no A. Poderíamos usar a forma segmentária, mas nós queremos uma equação, como nós vamos calcular? Primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Primeiro passo, nós vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Como é que eu calculo o coeficiente angular? Acabamos de ver. O coeficiente angular nós calculamos usando a tangente, né? Então, ó, MR é igual a tangente. Quem é a tangente, pessoal? Quem é a tangente? Delta Y sobre delta X, ok? Delta Y sobre delta X. Quem é o delta Y? Vamos abrir isso aqui de novo, ó. É o Y de B menos Y de A sobre X de B menos o X de A. Então, vamos agora substituir. Quem é esse coeficiente angular, então? Nós estamos vendo que é quanto? 4. O delta Y. 4 menos 0, 4. 4 sobre 0 menos 2, 2. Então, nós temos que o coeficiente angular é 2. Aí, se eu tenho um dos pontos dessa reta, pronto. Se eu tiver o coeficiente angular e um dos pontos, eu já trabalho nessa forma que eu pego um ponto qualquer, vou fazer y menos um y do ponto, ó, vamos colocar ali no ponto A, vamos apagar esse aqui, vamos trabalhar com o A, para nós encontrarmos a equação dessa reta. Então, olha só. Então, nós, vamos isso. Então, y, quem é o y de A, pessoal? Então, vou colocar aqui, ó, y do ponto, y de A é igual a o coeficiente angular, que vai multiplicar quem? O x genérico menos o x de A. Ok? Menos x de A. Menos x de A. Fechando aqui. Então, substituindo agora, ó, y menos. Quem é o y de A? 0. Não é 0? Ó. O ponto A tem coordenadas menos 2 e 0. Ok? Ó, menos 2 e 0. E o ponto B tem 0, 0 e 4. Não é assim? Ok? Bom, então voltemos aqui. Então, é igual a quanto? Nós já temos o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? 2. Então, 2 que multiplica x genérico menos o x de A. Quem é o x de A? Menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, outro parênteses aqui para a gente lembrar que está negativo. Menos 2.
Ok? Fechando os dois aqui agora. Então, y já vai sair a forma reduzida. Tá vendo aqui? Y igual 2 vezes x, 2x. 2x. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. Professor, eu quero colocar isso aqui na forma... Isso aqui é forma reduzida, né? Sim, forma reduzida. Ó, é a equação afim. Reduzida. Ah, eu quero colocar na forma geral. Como é que eu faço para colocar na forma geral? Reduzida. Como é que eu pego essa equação e coloco na forma geral? Muito fácil. O que você vai fazer? Voltar tudo aqui para antes da igualdade. Isso aqui vai ficar igual a zero. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai colocar o x. Ó. Então, o x vai voltar, tá 2x, vai ficar menos 2x. Vamos colocar o nome dela? R, dois pontos, menos 2x. Aí o y já está positivo, tá vendo? Ó? O y já está antes da igualdade. Então, mais y, na realidade é mais um y, né? Mais y. O 4 está positivo de cá, vai passar para o lado da esquerda, vai ficar negativo. Então, menos 4 igual a 0, ok? Forma geral. Muito fácil, né? E se eu quisesse segmentar, nós já vimos como fazer. Beleza. E agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ah, professor, eu quero ver, então, observar, você falou que quando as duas retas são paralelas, os coeficientes das incógnitas mantêm, são iguais. Vamos ver se isso é verdade? Olha para cá. Olha para cá, eu vou baixar essa reta aqui, ó. Olha, tá no 2, ó. Menos 1, mais um y, mais um y, tá vendo? Basta você olhar esses coeficientes das variáveis x e y. Se eles forem iguais, ó, ou proporcionais, as retas são paralelas, beleza? Ó, nesse caso aqui são iguais, ó, certinho. Basta, olhou um, olhou o outro, beleza. Agora, nos exercícios, pessoal, você vai ver questão aí que um está na forma, dessa forma, a outra já está na forma geral, outra está na forma reduzida. E como é que eu sei? Eu ponho todas na forma reduzida, fica mais fácil a gente saber, já ver onde corta o eixo Y, ver onde corta o eixo X, tá? E se elas tiverem os ângulos aqui representados nos gráficos, aí ficou na cara que elas são paralelas ou não, ok? Beleza. Bom, professor, não tem outra forma da gente fazer isso aqui, essa equação da reta, de outra maneira? Parece que tinha um tal de determinante. Sim, sim, determinante, pessoal. Determinante dos coeficientes. Nós vamos apagar isso aqui e nós vamos fazer através do determinante, ok? Beleza aqui, né? Vou apagar. Então, agora nós vamos fazer a terceira maneira da gente fazer, a quarta maneira, né? Da gente fazer a equação de uma reta. Usando o quê? Determinante. Como é que eu sei que eu tenho determinante? Muito simples, pessoal. Vamos supor que aqui eu tenho um ponto, ó. Eu vou colocar aqui a caneta. Aqui eu tenho um ponto aqui. Esse ponto é P. Ele tem coordenadas x e y genérico, tá vendo? Ó, x e y é um P qualquer. 3 pontos, vou fazer um ponto maior. 3 pontos são alinhados se o determinante das coordenadas, se o determinante formado pelas coordenadas for nulo. Como é que eu faço isso? Muito fácil, ó. Então, aqui nós vamos construir um determinante, vou fazer as barras dele logo, né? Fica mais fácil, bonitinho. Ó, vou fazer um determinante aqui. Ok? Aqui eu vou colocar os números desse determinante. Ok? Bem bonitinho. Ok? Agora, pessoal, nós vamos colocar as coordenadas. Bom, aqui os valores desse ponto aqui eu não sei, então vou colocar ele por cima primeiro, fica mais fácil. Eu vou colocar aqui, ó, x, y. Aí eu vou colocar dos outros. Do ponto A, primeiro, vamos colocar do ponto A. Quem é o ponto A? Menos 2 e 0. As coordenadas de A. Quais são as coordenadas de B? As coordenadas de B é quanto? 0 e 4. Eu vou apagar isso aqui do meio, pessoal, que ficou bem fora de forma, né? Eu vou apagar aqui no meio e colocar mais baixo, ok? Vou apagar assim, fica mais bonitinho, aproveitar melhor. Ok, então olha só, aqui eu tenho, primeiro do A, menos 2, 0, e o outro é quanto? É 0 e 4. Ok. Professor, mas só existe determinante de matriz quadrada, realmente. Então, aqui, para completar
a matriz quadrada, a gente coloca 1. A gente coloca 1, uma coluna de unidades. Olha só, aqui é um 4, tá bem? Aqui é um 4. Então, olha só. Aqui é um 4. Como é que eu faço esse determinante? Esse determinante tem que ser quanto? 0. Pessoal, vou usar aquele método que nós vimos lá no ano passado, que eu apelidei de balaio, né? Vou primeiro usar a diagonal principal, o produto dos elementos da diagonal principal e também de suas paralelas, só que eu vou fazer aqui direto. Outra maneira de você fazer, você repete as duas primeiras colunas aqui à frente, ó. Repete as duas primeiras colunas, e aí você traça a diagonal principal e as paralelas a ela. Aí você multiplica, mantendo o sinal. A diagonal secundária, que é essa aqui, e também as paralelas. Multiplica trocando o sinal do produto. E aí você soma esse resultado, tem que dar 0. Aí você encontra o determinante. Esse determinante tem que ser nulo. Se por acaso fossem os pontos aqui, ó, ponto dado, em vez de ser genérico, você tivesse 3 pontos dados, você calcular o determinante, ele deu diferente de 0, os 3 pontos não estão na mesma linha, formam um triângulo. E aí a área do triângulo é a metade desse determinante em módulo. Então vamos lá. Aqui, então, eu vou multiplicar. Olha só, como é que vai ficar? Vai ficar x vezes 0 vezes 1 dá 0, né? Então, isso aqui, 0. Ó. Agora, eu vou multiplicar esse 2 e 4 aqui, tá? Paralela à diagonal principal. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Vezes 1, então, deu menos 8. Beleza? Menos 8. Ó. Agora, faltando esse produto aqui, ó. 1 vezes y vezes 0 dá 0. Vou colocar aqui, só para dizer que é 0y, né? 0. Agora, pessoal, diagonal secundária. Vou trocar de cor aqui para ficar mais visível. A diagonal secundária eu vou usar vermelho, como nós usávamos lá na segunda série. Então, a diagonal secundária é essa aqui, ó. 1, 0 e 0. Esse produto aqui dá 0, né? Então, vou colocar menos 0, para a gente lembrar que está trocando de sinal. Agora eu vou multiplicar o 4. 4 vezes 1, 4 vezes x. Então, aqui deu 4x positivo, vem para cá negativo, menos 4x. Agora, faltando esse produto aqui, y vezes menos 2 vezes 1, dá menos 2y, vem para cá mais 2y. Mais 2y. Isso aqui tem que ser quanto? 0, é o determinante. Então, estou afirmando que esses pontos pertencem à reta. Então, eu vou mudar de cor aqui agora. Vou mudar para verde aqui. Então, olha só, agora eu vou isolar o y, certo? Vou fazer na forma reduzida. Então, aqui eu tenho 2y igual, o x está negativo, tá vendo? 4x vai para positivo, 4x, positivo. O menos 8 está negativo, vai para o outro lado positivo, mais 8. Tá vendo aqui, pessoal? Eu tenho uma equação aqui, ó, que o y vale 2, tá vendo? Ó? O coeficiente do y é 2, 4 e 8. Qual que era da reta? Qual que nós estamos vendo aqui da reta R? Menos 2, tá vendo? Para o x, tá vendo? Ó? Menos 2x, passando para o outro lado fica mais 2x. O y está 1 e o 8 aqui está 4. Então, ó, vamos isolar? Para fazer, então, podemos dividir toda a equação aqui por 2? Sim, ó. Vou dividir tudo por 2 positivo. Por 2. E vai ficar como? Y igual 2x mais 4. Não é fácil? Ó, encontramos a equação da reta R. Ok? Isso aqui vai ficar, ó, passando esse 2x para o outro lado, vai ficar y igual 2x mais 4. Ficou fácil? E aqui nós vemos que essas retas mudam a equação de acordo com a inclinação dela, tá vendo? Ó, vai mudando. Vocês estão observando aí, né? Ó, olha só. Você está observando que elas mudam. Mas ficam os mesmos números? Sim. Por que ficam? Porque elas são paralelas. Um abraço. Até a próxima.